Bom, muito bem, nós vamos hoje começar um novo século, um novo autor. Gostaria de lembrá-los, então, que o nosso objetivo aqui com esse novo autor é duplo. De um lado, e esse é o nosso objetivo maior, é identificar o que esse autor pensa de questões morais, de uma maneira geral. O grande problema é que, para chegarmos a esse ponto, é preciso vasculharmos as suas ideias centrais, né? Eu não consigo, como foi possível em Kant, isolar a reflexão moral do resto. De alguma maneira, o que nós conseguimos foi falar em Kant da sua moral sem falar da sua teoria do conhecimento, estética, etc. Ora, com Nietzsche, isto não é possível. De tal maneira que nos vemos obrigados a apresentar, pelo menos nessa primeira aula, aquilo que eu costumo chamar as chaves do castelo, né? São noções centrais do autor sem as quais a gente não sai do lugar. E no caso de Nietzsche, essas noções centrais são, em particular, relevantes. Por quê? Porque se você não dominar 4 ou 5 jargões, você não entende patavina do que está escrito, né? Então, eu pretendo hoje, pelo menos, desenvolver 3 dessas chaves que me parecem fundamentais e que estão presentes em toda a obra de Nietzsche. Então, essa aí é a primeira advertência. A segunda advertência é que a obra de Nietzsche, se formos compará-la com a de outros autores, ela é muito diferente do ponto de vista formal, né? Então, por exemplo, se você for comparar com Kant, Kant tem um livro para a teoria do conhecimento, um livro para a estética, um livro para a moral, bom, enfim, tudo é de uma divisão muito clara. Isso não acontece na obra de Nietzsche, né? Todos os livros tratam de tudo, né? Isso facilita e dificulta ao mesmo tempo, porque se de um lado você está o tempo inteiro tendo que lidar com todo o seu pensamento, de outro lado, para você identificar aquilo que ele pensa de um assunto específico, você tem que puxar um fio, e quando você puxa o fio, vem tudo junto. Então, é uma obra, sob certos aspectos, muito mais difícil de ser estudada. Ainda do ponto de vista formal, vale a pena lembrar que Nietzsche não escreve textos, assim, como você escreverá uma prova ou o seu TCC. Nietzsche filosofa por intermédio de aforismas. Ora, são frases curtas,
eventualmente um parágrafo. Então, e o que é interessante, esses aforismas, eles vão sendo colocados um atrás do outro, na surpresa mesmo, né? Então, você dirá, mas por quê, né? Essa maneira de se manifestar é profundamente coerente com o conteúdo da filosofia manifesta, né? Então, e por quê? Porque Nietzsche faz parte desses pensadores que acredita profundamente que aquilo que vem à consciência é uma espécie de subproduto pequeno e insignificante de toda a psique. Ele está absolutamente convencido de que a nossa psique é infinitamente maior do que as coisas que vêm à nossa cabeça. As coisas que vêm à nossa cabeça, que a gente chama de consciência, seria como se fosse uma espécie de holofote, né? Imagina você no mar, e aí você tem uma espécie de farol. Então você joga o farol sobre o mar e você ilumina uma bola do mar. E aí, se você muda o farol de lugar, você ilumina outra bola e outra bola, né? A consciência é mais ou menos assim. O que vem à sua cabeça é um recorte insignificante do todo. E à medida que as coisas vão passando pela sua cabeça, não é que as outras desapareceram, apenas elas não estão sendo iluminadas naquele momento. Então, não sei se você entendeu essa, né? Porque, no final das contas, se algum dia você fosse interessar pelo estudo da noção de inconsciente em Freud, você verá que Freud não traz nada de novo. Está tudo dado, né? Nesse tipo de proposta, né? Quer dizer, a consciência é uma espécie de recorte casual da psique. E claro, a grande pergunta é: quem caralhos movimenta o farol? Então, quer dizer, não é o eu, porque o eu é a consciência. O eu não poderia ser a água iluminada e o faroleiro ao mesmo tempo. Então, quem movimenta o farol é a tua vontade de potência, é a tua energia vital, que é, para Nietzsche, a tua essência. Eu poderia, para tornar isso um pouco mais palpável, eu poderia dizer o seguinte: para Nietzsche, o que passa pela cabeça tem muito a ver com o que você sente. E o que você sente tem muito a ver com as tuas oscilações de potência, não é? Então, nesse sentido, não é um eu consciente que controla o farol. Pelo contrário, o eu consciente é o resultado da iluminação do farol, que é inconsciente. Isso significa que não é você que controla o que passa pela sua cabeça. Você não é soberano. Ou, para usar a frase famosa do Dr. Freud, você não é senhor na sua própria casa. Exatamente a mesma ideia. Bom, e tudo isso só para falar da forma? Porque Nietzsche, ele escreve na medida que as coisas vêm à sua cabeça. Exatamente o que você aprendeu a não fazer. Não é? Quando você estudou no ensino médio e você se preparou para o vestibular,
O que é que o professor de redação mandou você fazer? O professor de redação mandou você pegar uma folha de rascunho. Nessa folha de rascunho, você vomita tudo o que passa pela sua cabeça sobre aquele assunto. Depois, você pega aquilo no caos e você junta, bom, isso tem a ver com isso tem a ver com aquilo, isso tem a ver com aquilo, isso tem a ver com aquilo, de tal maneira que você agrupa aquilo em 2 ou 3 ideias que serão os parágrafos da redação. Aí você faz uma introdução e uma conclusão. Então, a redação final dependeu de um trabalho lógico, racional, de reorganização das ideias que vieram à consciência em forma bruta, em forma de caos. Infelizmente, você desaprendeu a reorganizar desse jeito, porque hoje você muito mais vomita do que outra coisa, já não faz mais folha de rascunho, etc. e tal, e a sua prova ela vem em estado primitivo. É mais uma das consequências do seu estudo aqui dentro da universidade, que é o empeoramento da atividade intelectiva. Mas não é o que diria Nietzsche. Por quê? Porque Nietzsche não se dá o trabalho de organizar as ideias em capítulos, etc., tal, como faria um cartesiano normal. Nietzsche joga os aforismos exatamente na sequência que vem à sua cabeça. Por quê? Porque ele é o primeiro a dizer que o que ele escreve não tem a menor pretensão de uma verdade válida para todos. É apenas o que vem à sua cabeça. Tá certo isso? Então, veja, por que eu estou insistindo com Nietzsche? Porque tudo aquilo que você for aprender depois de pós-modernos, tipo Whatmough, Maffesoli, Bauman e o caralho, são nietzschianos, né? Você pega um livro do Maffesoli, ele não tem capítulos, ele não tem citação de nota de rodapé, porque é o que vem à cabeça. Se outro já disse, foda-se. Eu só ponho ali o que vem à minha cabeça. Não tem a preocupação de dizer esse disse isso, esse disse aquilo, etc. A menos que você queira, mas não tem obrigação com nada. Eu ponho o que me vem à cabeça. Então, perceba que essa é a razão pela qual Nietzsche escreve desse jeito que você vai poder constatar. Ficou claro até aqui? Tá ok? Né? Então, eu acho que há um alinhamento ou uma coerência entre o que Nietzsche filosofa, não é? Enquanto produção intelectiva e a maneira como ele apresenta a sua própria obra. Ok? Muito bem. A obra de Nietzsche entrou na moda na segunda metade do século XX e ela entrou na moda por conta dos pós-modernos e por conta de alguns pensadores nietzschianos que fizeram muito sucesso no século XX. Os pós-modernos você conhece mais por causa do professor Máximo, mas existem 2 pensadores franceses importantes que não fazem parte do cardápio dessa escola. Para mim, um é muito melhor do que o outro, mas os 2 têm muita fama. Eu me refiro a Michel Foucault, né? Michel Foucault tem alguns livros muito interessantes e ele é um nietzschiano assumido. Foucault não tem nenhum prestígio aqui na ECA, não há, na verdade, nenhum especialista em Foucault aqui na escola. Mas se você for para outros lugares, Foucault é um verdadeiro deus, não é? Então, esse é o primeiro autor que trouxe Nietzsche para a moda na segunda metade do século XX. E o outro autor é outro francês chamado Derrida. E Derrida escreveu, em cima da obra de Nietzsche, muita coisa, um estilo ainda mais confuso, e tem uma fama incrível nos Estados Unidos, muito embora eu, pessoalmente, não veja nele nenhuma originalidade. Muito bem. Os livros de Nietzsche são muitos. E seria muito interessante, se você se interessasse por ler,
que você obedecesse uma ordem que me parece adequada. Por quê? Porque existem alguns livros menos alucinados do que outros, certo? Todos são muito delirantes se você olhar dentro de uma perspectiva cartesiana normal, certo? Mas uns são mais delirantes do que outros, não é? O que eu posso observar? Eu posso observar que existe uma tendência dentre os livros, um dos mais lidos, e quando é muito lido é porque pessoas se dispuseram a comprar, e é o livro Assim Falava Zaratustra. É um livro da moda. Ora, a meu ver, esse deveria ser o último. É, sem dúvida, o mais difícil no meu entendimento. E, portanto, a minha recomendação é que, se você for dar o primeiro passo para ler Nietzsche ele mesmo, você deve começar por um livro intitulado O Crepúsculo dos Ídolos. E, se você gostar, você pode ir para Além do Bem e do Mal. E, se você gostar, você pode ir para a Genealogia da Moral. E, se você gostar, você pode ir para Gaia Ciência. E assim você vai, mas o Zaratustra você deixa por fim, porque de todos é o mais hermético, digamos assim. Alguns comentadores da obra de Nietzsche se destacam. E eu diria que eu gostaria de destacar três. Aqui na USP, o grande nome é a professora Scarlett Merton, que tem um monte de pequenos livros sobre Nietzsche, e alguns com pretensão introdutória. É uma antiga vedete da universidade. A Unicamp tem um professor especializado em Nietzsche, que é meu colega numa casa de filosofia onde nós dois trabalhamos juntos, e é o professor Oswaldo Jacóia. Mas eu queria destacar um terceiro nome, que é a Viviane Mosé. A Viviane Mosé é uma professora de filosofia capixaba que trabalha no Rio de Janeiro. Também é minha colega na Casa do Saber do Rio. E a Viviane Mosé tem um livro magnífico, cujo título é Nietzsche e a Grande Política da Linguagem. Então, três nomes, né? Scarlett, o Jacóia e a Viviane, tá de bom tamanho para a gente começar. Agora, comentadores estrangeiros do Nietzsche, você vai ao infinito, inclusive um livro sobre o Nietzsche, escrito pelo Gianni Vattimo, que é um autor conhecido de vocês. No que diz respeito à vida do Nietzsche, muita coisa já foi escrita, inclusive livros de vulgarização de aeroporto. O mais conhecido deles é a obra Quando Nietzsche Chorou, que é também peça de teatro. Há biografias mais acadêmicas, o que significa mais chatas, quase sempre.
Mas a vida do Nietzsche é muito interessante de ser lida. Nós não temos tempo aqui para falar nada disso, mas aparentemente foi um tumulto só. E como Nietzsche acreditava que tudo o que você pensa tem a ver com as coisas que acontecem com você, então, é claro, no caso do Nietzsche, vale muito a pena conhecer a sua biografia. É completamente diferente do Kant, né? Porque na vida do Kant não aconteceu nada, talvez por isso ele tenha dito as coisas que disse. Bom, que fique claro, Nietzsche nasceu em 1844 e morreu em 1900, e, portanto, a gente pode imaginar que do Nietzsche para o Kant tem aí um século, né? Nós mudamos de século. Nietzsche é um pensador da segunda metade do século XIX. Quando Nietzsche nasceu, Marx estava escrevendo os famosos manuscritos de 1844, portanto, Nietzsche é um pouco mais novo do que Marx, mas, de qualquer maneira, é essa segunda metade do século XIX, onde produziram gente muito importante, mas os dois maiores são mesmo Nietzsche e Marx. Muito bem. Bom, feitas todas essas advertências, vale a pena apresentar 3 chaves, que é o que eu programei para a aula de hoje. E a primeira chave do castelo é a ideia de niilismo. Niilismo. Nietzsche usa o termo nihilista a torto e a direito. E é claro que, se você não tiver a par do que isso quer dizer, a compreensão da obra fica impossibilitada. E eu me atrevo a dizer que a crítica ao niilismo é uma ideia que está presente em todos os livros de Nietzsche. Todos eles, todas as obras, né? Então, eis aí uma chave que, se você não tiver na mão, você não entra no castelo da compreensão da filosofia nietzschiana. Muito bem. A graça desta chave é que não só o conceito é extraordinariamente relevante, mas o sentido que Nietzsche dá a niilismo é rigorosamente o contrário do normal. Bom, você dirá, e ainda tem um sentido normal? Claro, se você sair na rua e perguntar no ponto de ônibus o que é niilismo, o que é que as pessoas dirão? Qual é o sentido comum da palavra niilismo? Como você sabe, nihil vem do latim, que quer dizer nada. Nada. Portanto, niilismo tem necessariamente a ver com negação. Tem necessariamente a ver com vazio, né? Tem necessariamente a ver com falta. Então, se você sai na rua e pergunta o que é niilismo, as pessoas dirão, e esse é o sentido normal da palavra, é que niilismo é uma forma de conduzir a vida sem valores, sem ideais, eu vou usar até o termo do Nietzsche, sem valores superiores, né? O niilismo é exatamente uma forma de conduzir a vida desamarrada de princípios que transcendam a ela. Está perfeito? Então, nós poderíamos dar um exemplo, não é? Vamos imaginar que alguém te proponha um negócio que envolva uma ação ilícita, mas que te permita um ganho significativo, né? Então, o que é que você diz? Isso eu não faço.
E não faz por quê? Isso eu não faço porque isso ofende a minha concepção de honestidade. Então, o que é que você está dizendo? Você está dizendo que existe uma espécie de critério de existência que você aplica à sua existência. Esse critério de existência, ele está acima das ocorrências da vida e se impõe a todas as ocorrências da vida. Mais ou menos assim, aconteça o que acontecer, esse princípio, esse valor superior vai, digamos, conduzir a minha conduta. Então, perceba, niilismo é uma vida sem esses valores superiores. Sem esses valores superiores. Quer dizer, o niilista é aquele que nega, aquele que nadadiza a existência de valores superiores. Ficou claro? Então, isso no sentido comum ainda. O sentido comum, tá certo? O que é? Isso é o niilismo no ponto de ônibus. Aliás, não é só no ponto de ônibus, porque você pode ter uma ideia equivocada. Isso é o niilismo mesmo na filosofia que não é a de Nietzsche, tá certo? O niilismo é isso, é a negação de valores superiores, né? Ou seja, é você levar a vida à luz do que acontece e, portanto, abrindo mão de qualquer critério que se imponha de fora, que transcenda, que paire por cima e assim por diante. Então, é muito comum que você, na poesia, você ouça a frase, deixa a vida me levar. Ora, deixar a vida levar pode fazer pensar numa postura nihilista, no seu sentido comum. É uma negação de valores superiores. Porque quem pauta a vida por valores superiores não deixa a vida levar, né? A título de exemplo, surge a oportunidade de você participar de uma festa, desculpe, em que você vai ter prazeres de todos os tipos. E aí, é claro, você diz, não, eu não vou a esse tipo de festa. Por que não? Bom, porque, sei lá, você poderia dizer porque eu sou monogâmico, monovaginal, monopeniano, eu não bebo, por exemplo, eu não bebo álcool porque, então eu não sei o quê. Você pode dizer um monte de coisa e tal. Então, o que é que você percebe? Você não deixou a vida levar. Não deixou a vida levar, porque você puxou o freio de mão, né? Em outras palavras, você fez triunfar um valor superior a uma situação que se apresentou. Tá claro isso? Eu estou pegando você pela mão no limite da demência, mas eu prefiro assim, né? Existe um valor superior e você pode deixar a vida levar ou não, né? Nossa, sei lá, eu pego o avião, você alguém esquece uma carteira cheia de dinheiro, uma vantagem imediata, e você, por uma questão de valor superior, princípio superior, etc. e tal, você não pega, ou você... Então, você percebe que você está o tempo inteiro pautado por um certo número de critérios existenciais que Nietzsche chama de valores superiores. O que é, então, o niilismo no sentido comum? É você ir vivendo na medida que a vida vai aparecendo, né? Vamos deixar rolar para ver como é que fica. É outra expressão típica de quem vai viver de acordo com o que acontecer, tá certo? Agora, você tem um outro tipo de proposta de vida em que aconteça o que acontecer, eu já sei o que eu vou fazer, tá certo? Você percebeu? Que são dois tipos de procedimento. Um está esperando para agir de acordo com a oportunidade. O outro sabe que, independentemente da oportunidade, ele terá
condutas, ele terá critérios pautados por princípios. Tá certo? Aliás, quando se fala em crise dos valores, o que se está dizendo é que a nossa sociedade tende ao niilismo, à erosão dos valores, né? O que Lipovetsky chama de crepúsculo do dever. Em outras palavras, você vai vivendo segundo o paradigma de Zeca Pagodinho ou de Kant, ou seja, deixando a vida levar e foda-se os princípios ou valores superiores. Bom, ficou claro que é o niilismo no senso comum. Então, vamos imaginar que você tem aí um filho adolescente algum dia. Esse filho adolescente, alguém... Não? Eu parece que eu ouvi alguma coisa. Não. Esse filho adolescente, ele vai buscando o prazer, né? E vai buscando diminuir a dor. Portanto, ele vai vivendo a moda de John Stuart Mill e foda-se o mundo que eu não me chamo Raimundo. Ora, você poderia dizer, esse é o niilismo da juventude pós-moderna. Tá perfeito? Então, você tem aí um sentido para niilismo, né? Alguém que vive ao sabor dos encontros com o mundo. E você tem a ideia daquele que respeita valores superiores, que é aquele que age de acordo com princípios e, portanto, alguém que, digamos, perde oportunidades em nome de princípios. Muito bem. O grande problema é que quando Nietzsche vai falar de niilismo, ele dá à palavra niilismo o sentido contrário. Você vê que uma coisa é complicada. E o que é pior, não conta. Não, porque ele podia dizer, eu vou chamar de niilismo o contrário do que todo mundo chama. Portanto, todo mundo acha que niilista é aquele que não tem valores superiores, e eu vou dizer que é o contrário. Não, ele não dá essa explicação, porque é o tipo do cara que vai pondo o que vem à cabeça e foda-se, né? Mais ou menos foda-se o leitor. Não é uma figura com, digamos, viés professoral. Certo? Não é. Embora tenha sido professor, mas não é uma figura de viés professoral. Então, o que ele chama de niilismo? Ele chama de niilismo, ou de niilista, justamente aquele que pauta a vida por valores. Ele chama de niilista aquele que tem princípios e vive de acordo com os princípios. Então, vamos dar exemplo de niilista. O cristão. Cristão. Não é essa festa. Eu digo cristão. Cristão tem princípios. Princípios cristãos. Aliás, o mais relevante deles, a gente teve a oportunidade de discutir aqui, que é a própria questão do amor ágape, sobre o que falamos e tal. Então, o cristão tem princípios e, é claro, o cristão pauta a sua vida por princípios e o cristão não deixa a vida levar. O cristão não deixa a vida levar. Ora, então, para Nietzsche, o cristão é um niilista. Exatamente o contrário da primeira concepção. O que eu percebo é que a maioria não anota absolutamente nada. Eu espero que tenha boa memória, né? Bom, mas também está registrando aí. Bom. Quer ver um outro exemplo de niilista? O comunista. O comunista, ele também está absolutamente convencido de que tudo deve girar em torno do quê? Da luta de classe em nome da revolução e de uma sociedade sem classe. Portanto, o comunista, ele, como o cristão, também vive em função de princípios. Quer dizer, qual é a boa vida para um comunista? A vida que articula a revolução e o fim das classes sociais. E, portanto, o fim do capitalismo. Então, o cristão é um niilista e o comunista é um niilista. Mas também o liberal é um niilista, todos aqueles que têm ideais, né? O anarquista é um niilista,
o coisa nihilista, o socialista, os direitos humanos, a democracia e toda essa bosta, né? Você pauta a vida em função de idealidades, né? Então, claro, a pergunta que você deve fazer é simples. Se o cristão é o nihilista e ele tem valores, o que é que ele nega, né? O que é que está faltando, né? O que é o nada agora? Porque se na concepção normal nihilista é o que nega os valores, na concepção de Nietzsche, o nihilista que tem valores nega o quê? E a resposta: nega o mundo da vida. Nega o mundo da vida. A expressão mundo da vida é outra expressão que tem que ser muito familiar. Então, em outras palavras, o que é o pensamento nihilista? Por você ter ideais, por você acreditar em valores superiores e absolutos, você nega o mundo do que acontece, o mundo dos encontros da matéria, o mundo dos afetos, o mundo dos corpos, o mundo das energias vitais, o mundo das sensações e assim por diante. Certo? Então, se para o senso comum o nihilista é aquele que nega os valores, para Nietzsche o nihilista é aquele que nega a terra, nega os corpos, nega as sensações, nega as energias vitais, nega as pulsões. Então, quais são as frases típicas de Nietzsche? Em nome do céu, nega-se a terra. Em nome do céu, blasfema-se contra a terra. Em nome de valores absolutos e superiores, nega-se os corpos e seus tesões. Esse é o nihilista. Esse é o nihilista. O nihilista é aquele que, em nome de uma monogamia inventada, perde a oportunidade de uma grande bimbada. Esse é um nihilista. Esse é um desgraçado mesmo. Nossa, espetáculo, assim, formas exuberantes. A pessoa chega, mostra foto no Facebook dela na praia de fio dental, um negócio imperdível, uma coisa fantástica. O cara fica doido, vai para cá, vai para lá, e na hora, e aí, vai me comer? Sabe o que é? Eu tenho que te explicar uma coisa. Eu assumi um compromisso. Esse é um nihilista. É um nihilista. Muito bem. Eu não sei se você percebeu, mas essa crítica do nihilismo é uma crítica que não é endereçada principalmente à opinião comum das pessoas, mas ela é endereçada sobretudo às próprias filosofias, né? As posturas filosóficas tradicionais. Então, nós poderíamos dar exemplos filosóficos de nihilismo segundo Nietzsche. E qual é o primeiro que te vem à cabeça? Claro. Professor, ninguém falou nada. Eu quis livrar sua barra, né? É como se alguém tivesse dito alguma coisa. O primeiro grande nihilista, segundo Nietzsche, é Platão. Claro. Platão. Não tem nenhuma dúvida. Platão vai falar de mundo sensível e mundo inteligível. Ora, o mundo inteligível só é abordável pela alma imaterial.
O mundo inteligível é constituído por quê? Por verdades absolutas, valores absolutos, né? Coisas inquestionáveis. E o mundo sensível é um mundo de ilusão. Então, para Platão, aonde está a verdadeira realidade? A verdadeira realidade está nas ideias do mundo inteligível. Mas e o que eu vejo com o meu corpo? É uma ilusão. É uma ilusão. E é isso que te ensina a alegoria da caverna, né? A alegoria da caverna, eu não vou retomar aqui, porque você conhece. Então, perceba, para Nietzsche, Platão é o primeiro grande exemplo de um nihilista. Ele nega o mundo das coisas sensíveis e ele exalta o mundo das coisas inteligíveis, né? Ele blasfema contra a terra, né? Em nome do céu. Ele venera o além em detrimento do aqui mesmo, né? Ele cospe na matéria em proveito do imaterial. Tá perfeito? Então veja que Platão é o polyposition do niilismo, né? É a figura asquerosa por excelência, Platão. E aonde é que você vai ver o asco? Porque Nietzsche não é o tipo do cara politicamente correto, definitivamente, não. Ele é... Ele diz mesmo. Onde é que você vai encontrar a crítica direta de de Nietzsche a Platão? No livrinho Crepúsculo dos Ídolos, no capítulo consagrado a Sócrates. E que tem como título o caso Sócrates. Onde diz, esse excremento de gente, criatura horrorosa, medonha, escrota, ficava enchendo o saco de todo mundo, falando de um mundo não sei aonde, é um viado do caralho, um corno manso, não sei. Está tudo no livro, daí para pior. Então você tem um excelente exemplo de niilismo, que é o platonismo. Qual é o segundo exemplo de niilismo que Nietzsche poderia dar? Na sequência, a segunda negação da terra é o pensamento aristotélico. Só que aqui a coisa é mais sutil, porque se para Platão a referência é o mundo inteligível ou o mundo das ideias, que basicamente é constituído por números, hein? Porque no final das contas é disso que se trata, reduzir tudo à matemática, né? Para Aristóteles, qual é a grande referência? Qual é a grande referência para Aristóteles? É o cosmos. Aí você dirá assim, mas o cosmos é o próprio mundo. Não, dirá Nietzsche. O cosmos é uma certa ideia do mundo. E em nome desta ideia do mundo ordenado, organizado, vento venta, maré mareio, sapo sapeia, já fez e tal, e você tem um papel dentro do universo, você é como uma peça dentro de uma máquina, e você tem que agir em harmonia com a máquina, tem que agir de acordo com o que a máquina espera de você, por quê? Porque só assim você vai ser feliz. Eu não sei se você percebeu, mas o que estão querendo te fazer engolir? Que se a máquina espera de você que você faça tal coisa, você não tem... se não fizer tal coisa, vai estar em desarmonia. Híbris, pecado de arrogância, desmesura, o pior dos pecados. E quando é que você vai viver em eudaimonia? Quando você encaixar com o vento, com a maré e com o sapo. Então, que diria Nietzsche da reflexão cósmica de Aristóteles?
é um escroto igual, velho, né? Por quê? Porque, de novo, o cara te amarrou. De novo, não conta nada você. Você não passa de uma peça numa idealidade cósmica que só existe na cabeça de algum desmiolado. De novo, um modelo mental escraviza a vida. Um modelo mental escraviza a vida. Enquanto Platão escravizava a vida pelo mundo das ideias, Aristóteles escraviza a vida pela ideia de cosmos. Se você não entrar na linha, porque no final das contas a ética aristotélica é isso, entrar na linha com o universo. O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia e eu dou aula. E qual é a minha vida boa? Quando eu busco a excelência em dar aula. E se eu quiser abrir uma pousada em Búzios? Não, isso é uma blasfêmia cósmica. Não sei se você percebeu, mas é uma dominação escrota como qualquer outra. Imagina, eu invento que existe um universo finito, ordenado como uma máquina. Você pode ver esse universo? Não, ninguém pode ver, nem mesmo ele, nem ninguém pode, mas eu, né? O cara me olhei aqui. Aí eu digo, olha, o vento venta, de fato. E porque o vento venta, a maré mareia, de fato. Então, e o sapo sapeia, de fato. Então você tem que dar aula. Onde que eu entrei na parada? Ué, você não faz parte de tudo? Mas como é que você sabe que é isso? É óbvio. Então você percebe que, de novo, um modelo mental escraviza a vida. Terceiro exemplo de niilismo. Os monoteísmos. Os monoteísmos. Aí eu não preciso nem me esforçar muito. Deus está fora daqui. Deus criou o mundo. No final das contas, além do mundo em que vivemos, existe um mundo de almas. Cada um chama de um jeito, céu, paraíso, etc. E aí o que é que você percebe? Você percebe que a vida mais adequada é aquela que busca a eternidade. E, de novo, você escraviza a vida por conta de um modelo mental. Você blasfema contra a terra em nome do céu. Você blasfema contra as pulsões em nome do paraíso. Se você for ler O Nome da Rosa, do Humberto Eco, e você poderia até achar que essa coisa de você se privar de satisfazer as pulsões em nome de Deus é alguma coisa da Idade Média. Mas eu posso te garantir que a Idade Média é agora. Eu passei 2 anos morando na Espanha, num lugar onde as pessoas se policiavam para inibir a satisfação das pulsões o tempo inteiro. As portas não tinham tranca. O sujeito flagrar você em posição de sagui. Então você não precisa se esforçar muito para saber que os monoteísmos blasfemaram contra o mundo da vida em proveito de uma eternidade fora daqui. Esse é o nihilista clássico, nihilista fino. Mas é claro, você terá, evidentemente, muitos outros exemplos de nihilismo não religiosos.
Os homens inventaram o ideal para negar o real. Esta é uma frase clássica de Nietzsche, né? Os homens inventaram o ideal para negar o real. Eu vou trazer para vocês algumas frases muito conhecidas do Crepúsculo dos Ídolos para que isso comece a ficar mais familiar. Veja o que diz Nietzsche. Melhorar a humanidade, eis a última coisa que eu vou prometer. Então, o que isso quer dizer? Bom, o mundo das ideias do Platão, picaretagem. O cosmo aristotélico, picaretagem. O Deus das religiões, picaretagem. Então, naturalmente, a pergunta é, sim. Mas então, o que você vai pôr no lugar? Não é? Como, por exemplo, fazem aqueles, se não é Cristo, é Maomé. Né? Se não é isso, é aquilo. Então, se você espera que eu vá trazer para você uma verdade no lugar das outras, se fudeu. Eu não tenho nenhuma verdade para lhe trazer. Melhorar a humanidade é a última coisa que você pode... Sabe, melhorar a humanidade é assim, olha, ao invés de você ter como referência o Deus cristão, eu tenho um Deus melhor, é o Deus clovístico. Esse sim. Esse é show de bola, ele é melhor do que o outro, por causa disso, isso, aceita cartão de crédito, coisa e tal. Se você pensa que eu vou fazer isso, de jeito nenhum. Não, melhorar a humanidade não é exatamente o que eu vou prometer. Outra frase clássica, não esperem de mim que eu erija novos ídolos. Porque agora você entendeu que o ídolo, porque o crepúsculo dos ídolos, né? O ídolo é o mundo das ideias do Platão, é o Deus da coisa, é o cosmo aristotélico, é toda essa parafernália que pairaria sobre a terra e que regeria a vida, tá certo? Então, é claro, crepúsculo dos ídolos, por que ídolos? São os valores superiores. E por que crepúsculo? Porque, segundo Nietzsche, as pessoas estariam se dando conta de que são todos uma grande picaretagem. A verificar. Mas, de qualquer maneira, não esperem de mim que eu erija novos ídolos. Veja outra frase do Nietzsche, para você se familiarizar. Que os ídolos aprendam de uma vez por todas o quanto custa ter pés de argila. Em outras palavras, você pega um Deus todo-poderoso, você pimba, dá uma coisa, né? São aparentemente grandiosos e, no entanto, não se sustentam de pé. Né? E é exatamente por isso que você vai entender agora uma grande expressão que Nietzsche usa para denominar a sua própria filosofia, que é a filosofia do martelo. Filosofia do martelo, expressão que ele usa em todos os seus livros. Por que filosofia do martelo? A pergunta é, ele martela o quê? Ele martela os ídolos. E quem são os ídolos no pensamento nietzschiano? Todo tipo de modelo mental que escraviza a vida. Ficou claro? Então, esta semana, por exemplo, foi lançado um best-seller da literatura mundial, e o livro tem como título O Executivo e o Martelo. Então, é claro, você lança isso num espaço empresarial, a pessoa diz, o que tem a ver o executivo com o martelo? Aí você diz, me dê um martelo. Aí você olha para o cara, onde está o executivo? Fala, sou eu. Então, pronto, acho que agora você entendeu. Eu vou te dar uma martelada. Agora, é uma martelada nele? Não. É uma martelada no que ele pensa. E o que é que um executivo pensa?
Todos eles pensam as mesmas coisas, isso que é interessante. Por isso, quando você vai num evento deles, todos dizem rigorosamente a mesma coisa. Eles falam de transparência, eles falam de responsabilidade social, eles falam... É isso aí, o executivo e o martelo. Quer dizer, a filosofia do martelo é a filosofia, é o Nietzsche martelando as certezas, né? Martelando as certezas que são todas elas patrocinadas por modelos mentais que lhe dão fundamento, mas um fundamento frágil. Então, veja só que interessante, eu insisto, né? A filosofia de Nietzsche se apresenta, então, como uma desconstrução. Por que eu vou insistir? Porque se algum dia você for fazer um curso de filosofia e for estudar um grande pensador do século XX, que é o Heidegger, ele também usa a palavra desconstrução. Se você for estudar o Derrida, que é uma grande vedete, um grande golden boy da filosofia do final do século XX, ele também usa a palavra desconstrução. Então, veja, tudo isso é uma influência nietzschiana. O que significa desconstruir? É mostrar que as certezas são incertas, que as referências não têm fundamento, que tudo paira na mais absoluta frivolidade, né? Tá certo? Ficou claro isso? Muito bem. Nietzsche também diz, derrubar os ídolos, eis o meu verdadeiro métier. Outra frase de Nietzsche, tudo eu vim pondo no avião. A invenção de um ideal é a mentira maior, maldição que oprime a realidade. Outra frase do Nietzsche, tudo do Crepúsculo dos Ídolos. A humanidade tornou-se mentirosa e falsa até o mais profundo de seus instintos, até a adoração de valores contrários a outros que poderiam garantir um belo futuro. Ficou claro isso aqui? Essa primeira ideia? Então essa é a primeira chave do castelo. Toda a filosofia do Nietzsche é uma filosofia de desconstrução. Né? Você pega e fala, somos todos iguais, por isso, né? Não pode, da onde você tirou essa igualdade, né? Vamos ver de onde você tirou. Então, a igualdade é uma espécie de ídolo que Nietzsche soca até sangrar. E ele vai consagrar um livro inteiro só para socar a ideia de igualdade, que é a genealogia da moral. Quem foi o filho da puta que disse que nós somos iguais? Olha bem para a minha cara. Né? Nietzsche chega para o cara e diz, vamos conversar e vamos ver se nós somos iguais. Eu vou falar e vamos ver se você me entende. Né? Então, é evidente que derrubar os ídolos é a primeira tarefa. Por isso, crítica do niilismo. Desde que você entenda que niilismo é a negação das pulsões em nome das verdades absolutas. A gente pode, então, passar para a segunda chave. E a segunda chave é um conceito mesmo. O primeiro conceito é niilismo, o segundo conceito é a morte dos deuses. A morte dos deuses. Ou, se você preferir, dentro da fórmula do Nietzsche, ele chega numa hora, sem mais nem menos, e diz, porque Deus morreu. Ponto. Então, claro, Deus morreu é uma fórmula super provocativa. Por quê? Porque é o tipo da afirmação obviamente improcedente. Por que ela é improcedente? Porque se Deus existe, ele não pode morrer, porque Deus não morre. Se Deus não, ou então não é Deus. Se Deus não existe, ele também não pode morrer, porque para morrer é preciso ter existido. A frase você deve anotar, não é todo dia que eu sou tão
brilhante. Para morrer é preciso ter existido. Então, é claro, Deus morreu é o tipo da afirmação só para encher o saco. Então, é claro, o que ele quer dizer com isso, né? Deus morreu. No final das contas, o que Nietzsche quer dizer com Deus morreu, ele quer denunciar o fim de uma forma de pensar. É isso. E essa forma de pensar, Nietzsche chama de estrutura religiosa do pensamento. E eu, cada aula que dou, eu me pergunto, por que quando eu estudei não tinha um curso assim? Eu teria aprendido tanto. A quantidade de vigarista que eu tive, nossa! O que é a estrutura religiosa do pensamento? A estrutura religiosa do pensamento é a oposição definitiva entre o bem e o mal. É a oposição entre o céu e a terra. É a oposição entre, no pensamento de Agostinho, por exemplo, a cidade dos homens e a cidade de Deus. Então, a estrutura religiosa do pensamento é a convicção de que o além é superior ao aquém. Né? O além é superior ao aqui mesmo. Então, quando Nietzsche diz que Deus morreu, o que ele está dizendo? Está morrendo uma maneira de pensar que apavorou a humanidade durante séculos, que é a maneira de pensar de que fora daqui é melhor do que aqui. E ele diz, uma sombra aterrorizou a Europa durante séculos, e esta sombra está indo embora, porque Deus morreu. Não é? Trata-se, portanto, da morte de todas as visões morais tradicionais que repousam na oposição entre o ideal e o real, que repousam na oposição entre o bem e o mal, que repousam na oposição entre o justo e o injusto, o adequado e o inadequado, o honesto e o desonesto, etc. Tal. Toda a filosofia moral que nos apresenta uma solução dicotômica entre o certo e o errado, morrerá junto com Deus. Porque é Deus que oferece fundamento para toda essa pataquada. Sem Deus, tudo ruim. Mas é claro que com a morte de Deus morre também o quê? Morre também todos os ideais políticos da filosofia política. Com a morte de Deus morrem todas as utopias, sociedade sem classe, sociedade dos poetas mortos, sociedade Atlântida, Eldorados e todo o catso que o homem inventou para poder fechar os olhos para o mundo da vida.
Então, não sei se você percebeu, mas Nietzsche, e aqui vem uma expressão que não sei se é de Nietzsche, mas que os nietzschianos adoram, Nietzsche vai procurar denunciar todas as muletas metafísicas. E o que é uma muleta metafísica? Olha por que é uma muleta. É uma muleta, o que faz a muleta? O teu corpo fraco e claudicante se apoia em alguma coisa que não é ele para diminuir o seu sofrimento. Quer ver? Nossa! Muleta metafísica. Vamos acabar com tudo como é e vamos viver. Hare Krishna, uma muleta metafísica. Né? Uma sociedade onde não tem coisa, não tem propriedade, não tem não sei o que, não tem não sei o que lá, todo mundo trepa com todo mundo não sei o que, em nome de não sei o que, todo mundo faz isso, todo mundo se veste igual, todo mundo papai. Então você cria o quê? Você cria uma idealidade e aí você faz acreditar que se conseguirmos fabricar aquela idealidade, vai ser show de bola. Essa muleta metafísica fica aqui mesmo, na Terra. Tem outras melhores, mais bem acabadas, você precisa morrer. Mas o fato de precisar morrer ou não precisar morrer, muda muito pouco. A sociedade sem classe do Marx é o paraíso cristão. Muda muito pouco. É uma idealidade, é alguma coisa que você pensa, é alguma coisa que você gostaria que fosse, é alguma coisa que, entendeu? É uma utopia, Tá me acompanhando? Estão me acompanhando? Não. Então, a muleta metafísica te ajuda, tá certo? A muleta metafísica te acompanha. A muleta metafísica é uma espécie de modelo mental que serve de referência para você. E é claro, o que dirá Nietzsche? Isso é a pior merda que pode existir. Por quê? Porque ao invés de você viver a vida no mundo como ela é, você passa a vida inteira pensando num mundo que não existe. Eu vou ler uma frase, porque eu gosto, no caso do Nietzsche, de trazer citações. Por que eu gosto de trazer as citações? Porque antes eu dava aula, o aluno ia comprar o livro e dizia, pô, na aula eu entendi tudo, depois eu comprei um livro, aí eu fui ler a porra do livro e eu não entendi nada do que está no livro. Então agora eu estou lendo a frase, é a mesma que você vai encontrar. Nós que defendemos outra fé. Por que outra fé? Porque não é essa aí de vocês. Agora, claro, vamos ter que esclarecer qual é a dele, né? Porque em algum momento ele vai ter que se explicar. Nós que defendemos outra fé, vai vendo agora, nós que consideramos a democracia como uma forma degenerada da organização política. Não, desculpa. Nós que consideramos a democracia não só como uma forma degenerada da organização política, mas como uma forma decadente e diminuída da humanidade que ela reduz à mediocridade, onde colocaremos nossa esperança. Que foi? Perdeu? Eu vou repetir para você. Estou aqui para isso, sou pago pelo Estado. Tem direito? Levanta a mão, professor. Em nome do tributo que eu mesmo pago, e toda a sociedade me ajuda a pagar, repita a frase do Nietzsche. Então agora eu vou repetir a frase dele. A democracia como uma forma degenerada. Quer que eu continue? Até aí você foi? Até onde você foi? Na forma degenerada. Ah, bom. Da organização política. Mas ela já está exagerando. Você vê que a gente quer ser cordial e a pessoa já mostra a sua veia tirânica. Mas como uma forma decadente e diminuída da humanidade. Que ela reduz, a democracia, reduz à mediocridade.
Onde colocaremos nossa esperança? Ponto de interrogação. Então, eu vou ler tudo para ver se você não pulou nenhuma palavra. Nós que defendemos outra fé, vírgula, nós que consideramos a democracia como uma forma degenerada da organização política. O problema é que eu pulei aqui na hora de anotar. Nós que consideramos a democracia não só como uma forma degenerada da organização política, mas como uma forma decadente e diminuída da humanidade, que ela reduz à mediocridade, onde colocaremos nossa esperança. Ficou clara a frase? Então, uma palavrinha sobre a democracia, porque, naturalmente, você faz essa fisionomia de... Olha para aquela moça de azul ali. Faz de novo a cara que você fez. Ela não vai conseguir. Ela fez assim... Porque é o contrário do que você sempre ouviu, não é? A democracia é super legal, né? Então qual é a ideia aqui? Por que que a democracia é isso? Por que que a democracia é isso? É porque a democracia parte de uma premissa que, segundo Nietzsche, não se encontra no mundo da vida em lugar nenhum, que é a premissa da igualdade. Ficou claro? A ideia de que todos os votos valem igual parte da premissa de que existe uma igualdade de fundamento. Por que razão essa é uma forma degenerada? Porque esta forma de organização política iguala desiguais. Então você poderia... Essa é a pergunta, né? Que nós temos que começar a fazer. A quem poderia interessar uma forma de organização política onde cada um vale um? Vamos imaginar o Schumacher. Imaginou o Schumacher? Muito bem. Agora vamos imaginar um Zé Ruela tipo Barrichello. Tá certo? Então, se a gente for escolher o presidente da Associação dos Pilotos de Fórmula 1 democraticamente, cada um vale um voto. Eu te pergunto, a quem pode interessar isso? Ao Schumacher ou ao Barrichello? Ótimo. Vamos abrir um pouco? Segundo Nietzsche, quer dizer, da onde que ele parte? Ele parte de uma visão muito grega, aliás, assumidamente grega, de que existem superiores e inferiores. Tem um cara que é do caralho, são 2 ou 3, e tem a maioria que é Zé Ruela, é nego ruim, não presta para nada, é uma merda absoluta. Bom, muito bem, vamos ver como é que nós vamos nos organizar. E alguém diz, cada um vale um, quem que se fudeu? O cara que é do caralho. E quem foi que ganhou? Uma parranda de Zé Ruela, nó cego, torto, vermicento. Eu espero que fique claro que eu estou explicando o autor, porque é evidente que esse é o tipo de proposta, vamos dizer, que não é a minha. Né? E o que é bom é que eu não falo das minhas propostas nunca. Aqui eu estou explicando o tal do Nietzsche. O que é engraçado é que depois falaremos do Marx.
São pensamentos muito diferentes. Mas para Nietzsche você tem aí uma ideia fantástica de que a democracia é uma forma de organizar a sociedade que privilegia o que é ruim. Bom, então, eu acho que você entendeu que niilismo é a negação da terra, a morte de Deus é o fim da oposição entre o bem e o mal, que passa tanto pelo que é religioso como pelo que é laico, e, portanto, cabe aqui a nossa terceira chave de hoje. E a nossa terceira chave de hoje é, bom, em que consiste o mundo da vida? Quer dizer, se o niilismo é a negação do mundo da vida, o que é negado no niilismo? Se a morte de Deus é o fim da oposição entre o bem e o mal, aonde é o mal que é inferior ao bem? Né? E aqui Nietzsche vai fazer uma análise fabulosa, comparando. Ele dirá que o mundo da vida é constituído por energia, e essa energia, quando ela está em viventes, em corpos viventes, Nietzsche vai denominá-la de vontade de potência, que é outro título de livro póstumo, vontade de potência. Então, isso que você está vendo aqui é um corpo movido por uma vontade de potência. É exatamente o que Spinoza chama de potência de agir. E é o que Schopenhauer chama de vontade. E o Bergson de elan vital. E eu de tesão pela vida. Vontade de potência. E o que é que caracteriza um vivente com uma certa vontade de potência? Dirá Nietzsche, buscar mais vontade de potência. Então, aqui há uma diferença em relação a Spinoza. Spinoza é um filósofo muito mais, eu diria, muito mais pé no chão. Porque a potência de agir do Spinoza é você procurar maximizar a alegria e diminuir a tristeza, mas existe uma dimensão de retranca. Né? Se não se fuder muito, tá bom. Ou assim, mais modesta. O Nietzsche, não. O que é que uma vontade de potência busca? Mais vontade de potência. O que é que o tesão busca? Mais tesão. O que é que a energia vital busca? Mais energia vital. E buscará todas as condições para que esse tesão aumente. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar, hipoteticamente, que eu tenha ontem dado uma palestra para 4.000 pessoas. E que essas 4.000 pessoas tenham ficado de pé para me aplaudir. Pois agora eu quero 8.000 pessoas. Quer dizer, isso de acordo com Nietzsche, por favor. É evidente. Eu, na verdade, só queria mesmo ir para a Serra Negra e comprar uma Kombi, né? Mas o dinheiro acabaria em 6 meses. Então, eu vou dar mais palestras. Mas o que diz Nietzsche? Potência busca mais potência. Então, se você disser o que caracteriza a nossa existência no mundo, somos energia que busca mais energia. Naturalmente,
Isso sempre acontece? Não. Porque esbarra em energia contrária. Não sei se me entendeu. Baixa a sua bola aí. Agora, é claro, essa vontade de potência que contamina todos os seres vivos, ela pode ser estudada a partir de dois tipos de força. E esses dois tipos de força, ele vai chamar de forças ativas e forças reativas. Veja quantos conceitos nós estamos destrinchando. Então, é claro, o que é uma força ativa? Aquela que existe por si só. O que é uma força reativa? Aquela que existe para se opor a uma força ativa pré-existente. Ficou claro? Pois muito bem. O que é que diz Nietzsche? Todos nós somos movidos por forças ativas e reativas. Em alguns momentos da vida prevalecem as forças ativas, em outros momentos da vida prevalecem as forças reativas. O que caracteriza um forte? O forte é aquele que é preferencialmente movido por forças ativas. O que caracteriza o fraco? O fraco é o reativo. Quase que 100% do tempo reativo. E o que é um reativo? Está o tempo inteiro espetando os outros, assim. Sabe? É o cara que se opõe. É o cara que vive para impedir o gozo do outro. Se você preferir, é o empata foda. Para Nietzsche, existem certas atividades clássicas de exemplo de forças ativas. E a principal delas, a força ativa por excelência, é a arte. O artista é movido por força ativa, ele é soberano. Ele faz aquilo que o corpo dele pede. E que entenda a arte em Nietzsche como sendo tudo aquilo que o homem faz movido pela sua potência. Portanto, a minha aula, por exemplo, se encaixaria aí. Uma obra de arte. Agora vamos imaginar um professor incomodado com a altura que eu falo. Ele vem aqui, o senhor podia falar menos. É um reativo. Ele age movido pela minha aula. O dia que eu não estiver mais aqui, ele não tem mais o que fazer. Porque qual é o seu papel? Me encher o saco. Quer dizer, a existência dele depende da minha. Se eu não estou, ele não tem por que estar. Você poderia dar um exemplo de atividade característica das forças reativas? Por exemplo, toda a atividade burocrática. Quem na sua cabeça você acha que faria um regulamento? Quem faz um regulamento? É o fodão que vive no mundo expandindo a sua potência? Ou é alguém querendo foder esse primeiro? É claro. Desde criança, hein? Quem é que chama a tia para dizer que o fulano veio com a meia torta? Quer dizer, é o porrinha. É o porrinha.
é o magistrado, o juiz, por exemplo, o juiz. Qual é o papel do juiz? É fuder, né? Então, existe uma série de atividades de fuder, que são aquelas que estão esperando alguém se expandir para furar o pneu. São reativos. São reativos. Então eu te pergunto, ô moça de verde, eu te pergunto, segundo Nietzsche, quem estaria mais propenso a inventar as regras morais? Alguém movido por forças ativas ou alguém movido por forças reativas? Evidentemente reativas. A moral é uma produção do sindicato dos bundões. E por que dá certo? Porque não falta bundão. E qual é a graça do reativo? Ele pode se unir. Por quê? Porque como o objetivo comum é fuder o forte, ele pode ser, o forte não consegue se unir. Como é que você vai montar um time com o Schumacher e o Neymar? Não tem como eles se unirem. O que pode unir é o Barrichello, o Bruno Senna, o não sei o quê, para montar regra para fuder o outro. Então, quer dizer, o fraco se une em associação. O forte está sempre sozinho. Por quê? Porque a potência dele não dá para fazer sindicato. Dirá Nietzsche, pelo amor de Deus. Claro. É porque o jargão muda. Então, essas pontes são pontes que o pessoal não gosta de fazer muito. Mas se você lê os dois, você percebe que uma grande parte da nomenclatura psicanalítica é uma renomenclatura de tudo que estamos vendo aqui. Quem vai denunciar isso de forma explícita é o professor Michel Onfray, numa obra que deu o que falar no ano passado, intitulada O Crepúsculo de um Ídolo. E o ídolo é o Freud, onde ele denuncia que não existe na obra de Freud nenhuma originalidade e que Freud se recusava a aceitar a sua filiação filosófica, e aí ele faz toda essa costura. Sinceramente, não me interessa. Acho Freud um gigante, acho Nietzsche outro gigante, e gosto muito das ideias. Ficar... Esse que plagiou aquele... merece menos fama do que... Porque parece que Freud, ele fez de tudo para que a biografia dele saísse o melhor na fita possível, entendeu? Ele queimou o que não coisa, ele coisou, ele declarou que nunca tinha lido Nietzsche, mas aí encontraram as obras de Nietzsche na biblioteca dele. Ele conta toda a história, não sei o quê. Eu li, mas esse tipo de fuxiquinho... E daí que o conceito de inconsciente não veio daqui, veio dali, etc. Uma vez você tendo uma noção da ideia, isso me parece o mais importante. Isso é coisa de gente com prisão de ventre. Eu acho que isso é coisa de gente com vontade de dar, que fica preocupado em dizer... Então eu tenho a impressão que eu já construí um quadro. A gente chega num ponto aqui muito legal, por quê? Porque você entendeu que para Nietzsche... Então, por exemplo, agora eu faria aquela pergunta para aquela moça ali, defensora da democracia. Como é seu nome? Natália, é verdade, eu deveria ter lembrado. Natália,
De quem você acha que foi a iniciativa de organizar a sociedade democraticamente? Segundo essas categorias de força ativa e força reativa. Reativos, claro. Por quê? Porque se você vale 10 e o teu voto vale 1, você não se deu bem. Agora, se você não vale merda nenhuma e o teu voto vale 1, então você se deu bem. Como a maioria não vale merda nenhuma, saiu de 0 para 1. Enquanto que meia dúzia que vale pra caralho, entendeu? Aí, então, na hora de decidir, quem é que decide? Decide o fraco, decide o indigente, decide o mentecapto, decide o... Entendeu? E as pessoas que têm força, talento, atividade, essas se fuderam, porque o critério é quantitativo. É o tamanho do rebanho que conta. Então, é claro que isso te causa desconforto. Por quê? Porque você nasceu, cresceu e foi formado dentro do paradigma cristão da igualdade. Então, quando Nietzsche ataca a democracia, ataca a igualdade. Quando ele ataca a igualdade, ele ataca a forma religiosa de pensamento, em especial o pensamento cristão. Está claro isso aqui? Muito bem. O que é que nós vamos deixar para o nosso próximo encontro? 2 conceitos fundamentais. O conceito de super-homem e o conceito de eterno retorno, que é o que mais tempo vai nos tomar. Ficou claro? Então, boa semana. Obrigado.